Olá, estamos começando mais um Pode Prosperar. Isso mesmo, rumo aos 100 episódios do Pode Prosperar. E nós estamos chegando, hein? Nós estamos chegando. Em breve estamos nos 100 episódios do Pode Prosperar. E eu agradeço demais você que está em casa e tem nos acompanhado, sempre mandando mensagem, falando que está assistindo e comentando os nossos episódios. Muito obrigado. Por falar em comentar episódio, se você assistiu o último episódio do Pode Prosperar, me conta aqui embaixo o que você achou do último episódio do Pode Prosperar. Comenta aqui. Ou se você quer que alguém que você gosta muito esteja aqui no Pode Prosperar, também coloca o nome dessa pessoa. Vai que a gente faz o convite, ela vem, hein? Vai que a gente faz esse convite. E aproveitando tudo isso, que você já vai fazer seu comentário, aproveita e se inscreva no nosso canal. Sabe por que é importante você se inscrever e ativar o sininho do nosso canal? Porque todas as vezes que postarmos alguma coisa aqui no nosso canal do Pode Prosperar, você vai ser um dos primeiros a receber em primeira mão. E vai que a pessoa que está aqui leva uma informação que vai mudar o rumo do seu negócio ou da sua vida. Então, não perde, porque a nossa ideia é fazer com que você prospere em tudo que você fizer. Essa ideia pode prosperar. Afinal de contas, saímos de um estúdio e viemos para um outro estúdio muito mais bonito, porque prosperamos. E é isso que nós queremos te ensinar. Então, esse é o Pode Prosperar. Vem prosperar com a gente. E hoje, estou com uma convidada muito especial. Ela é minha madrinha de casamento. Tá? Vou começar desse jeito. Minha madrinha de casamento. Mãe da Bela e da Cecília. Esposa do Leandro, e ela trabalha num mercado que todo mundo ama, que é o mercado de alimentação gastronômica, mais específico. E ela mexe com as finanças desse mercado todo há muitos anos, há mais de 15 anos ela está nesse mercado, dominando todo esse mercado. Afinal de contas, a gente não traz qualquer pessoa que não pode prosperar, né? Então, sabe de quem que eu tô falando? Da Bruna Fernandes, minha madrinha de casamento. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom te ter aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Eu já cheguei aqui elogiando o Jefferson. Eu falei, gente, que legal, que disciplina. E já tá com a meta de 100. Exatamente. Estamos aí, rumo aos 100 episódios. Já a gente chega lá. Meta clara, com certeza vamos chegar lá. Exatamente. Então, já tô doido pra chegar nela. Vai ser a outra, pra dobrar, pra duplicar. Exatamente. Bruna, aqui no Pode Prosperar, eu sempre começo com uma pergunta que eu vou te fazer. É porque eu gosto de mostrar para o povo de casa que as pessoas saem de um ponto zero e elas chegam no ponto onde elas estão, no ponto que você está, mas você percorreu um caminho até você chegar onde você está. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, porque hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa de sucesso. Então, as pessoas ficam em casa assim, não sei se dá pra mim, não sei se eu consigo ou se eu não consigo, mas quando às vezes elas escutam a sua história, ou as histórias que sempre passam por aqui, às vezes motiva essas pessoas a irem muito mais além. Me conta um pouquinho aí dessa sua trajetória do ponto zero até hoje. Nossa, gente, que legal falar sobre isso, Jefferson. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu acho que tudo na vida começa com uma decisão. E naquela época, com 9 anos, eu decidi que minha mãe não ia mais morar no barracão que ela morava. E eu decidi que eu ia dar uma vida mais digna para minha família. Eu falei, olha, eu não aceito que minha família passando dificuldade. Eu via toda a situação, minha mãe trabalhava demais para poder levar alimento para casa. Meu pai, assim, fazia o melhor dele, mas não era o suficiente. E eu falei, não, então tá, então agora já eles podem contar comigo. E eu meio que assumi essa responsabilidade. Eu falei, eu decido mudar a história da minha família. Eu não vim de família rica, mas uma família de rica vai vir de mim. E com 9 anos eu comecei a empreender. E eu comecei a pensar, tá, o que eu posso fazer com 9 anos? E eu sempre fui muito boa nas vendas. Meus tios são bons em vendas. E eu falei, gente, tá, vender a alma, né? A gente tem que vender. Assim, o sucesso pra mim tá nas vendas. Todo mundo tem que vender. Você tem que vender, eu tenho que vender. A gente tá vendendo a nossa imagem aqui nesse podcast agora. E aí, na época, eu falei, tá, o que eu posso fazer pra poder vender? Pra poder começar a juntar um dinheiro. Porque uma hora eu vou chegar lá. Eu não tinha aquela clareza, tal. O apartamento da minha mãe, quanto que seria? Mas eu tinha assim, vou começar a juntar, né, administrar bem meus recursos. Que lá na frente, quando eu estiver, né, na adolescência ali, eu começo a fazer uma meta. Eu sempre fui muito boa de metas. Por isso que eu te falei de metas. Eu falei, gente, quando tem meta, se você não tem meta, você não vai, entendeu? Pra treinar, pra tudo na vida. Até que a gente correu os 10 km, porque eu tive a meta dos 10 km.
E aí eu falei, vou começar. Comecei a vender bala na escola. Bala, pirulito, fazia trufa. E aí comecei a vender e comecei a ver que, ó, tô comprando por X e vendendo por 2X e tá ficando uma reserva ali. E comecei a juntar dinheiro. E aí a primeira compra que eu fiz foi minha mochila. Eu falei, gente, pude comprar minha mochila. Mas aí que eu comprei uma mochila, não é porque eu queria uma mochila bonita. É porque eu queria uma mochila que cabia mais quantidade de produto pra me vender. Que era uma Sensonite. Sabe a coisa Sensonite? Eu sou mais velha, né? Sensonite. A Sensonite era quadradinha, eu colocava os potes ali. Eu sabia que a Sensonite cabia 4 potes. Eu levava os livros na mão e ali eu colocava meus produtos de vender. Comprei a mochila e fui crescendo na escola, até atrapalhar a vendinha da escola. Porque a diretora chamou minha mãe e falou, olha, a Bruna tá atrapalhando. Porque assim, toda hora chegava alguém na minha sala, batia, meu filho era pastel. Pastel, você tudo alimenta. Olha como é que Deus vai trabalhando desde pequena, né? Filho era pastel, vendia trufa, tudo com alimento. E aí os alunos mais velhos iam lá, batiam na porta, pediam pra me levar lá pro livro, porque a vendinha da escola só funcionava lá do recreio. E eu funcionava o tempo integral, né? Full time, vendia o tempo inteiro. E aí comecei a vender bastante. E aí a diretora chamou, proibiu, aí eu tive que vender nos horários, vender depois da aula, enfim. Mas eu comecei a ver que ele tinha um caminho. Eu falei, olha, a venda, tem um caminho na venda. E aí comecei a crescer, vendendo, e comecei a administrar bem o que eu já vendia. As pessoas erram muito, Jefferson, assim. Quando eu tiver tanto, eu começo a guardar. E lá com 9 anos eu entendi que, independente de quanto que eu fizesse, eu tinha que guardar uma parte. Eu sempre, na minha cabeça, sempre de finanças ali, como criança, eu só podia gastar 30% do que eu fazia de lucro. Uau. Sempre. E 70% eu reinvestia. Eu comprava mais bala, mais pirulito, comprava outros produtos. Aí eu comecei a vender cocada de porta em porta na rua. Fui vendendo tudo que aparecia. Vendia buchinha de cabelo, tudo que eu vi que era uma boa oportunidade. Alguém me falava, eu começava a vender. E vendia na rua, vendia na escola. Enfim. Só que, pra mim, o segredo não é só a venda. Eu acho que, assim, pra falar do ponto A que eu cheguei hoje com 2 empresas, milhares de alunas, meu primeiro milhão acumulado junto de dinheiro foi antes dos 30. Então, assim, pra sair do zero, pra você começar, você fala assim, gente, é muito difícil, né? Sim. Porque eu sempre tive essa cabeça assim, não adianta eu só vender, eu tenho que administrar bem o que eu vendo, porque senão o dinheiro vai todo. E aí comecei a vender, resumindo, com 18 anos surgiu a oportunidade de trabalhar com leite em pó, que já é na área de alimentos, Deus abrindo portas, né? E aí eu comecei a vender leite em pó, e vendendo leite em pó, surgiu a oportunidade do marido, que hoje meu marido falou assim, Bruna, por que você não abre sua empresa? Eu falei, não, vida, eu tô ganhando muito bem, tava ganhando tipo 12 mil reais com 20 anos, era muito bom naquela época, eu vendia muito bem, eu pedi uma meta, falei assim, qual que é a minha meta? Quanto que a maior vendedora da empresa ganhava? Aí eu descobri que a melhor vendedora ganhava 12 mil na época. Eu falei, eu vou chegar nesses 12 mil. Não cheguei no primeiro ano, mas no segundo eu cheguei. Quando eu cheguei, meu marido falou assim, ele era meu namorado, falou, você tem todo talento, você já chegou a maior da empresa, de muitos anos, você chegou na melhor. Por que você não montar a sua? Você vai dar muito sucesso. Aí, escutei ele, falei, vou montar, mas só que eu não vou perder outro serviço, não, vou conversar com eles e tal. Vai ficar nos dois. Aí eles foram e falaram, não, Bruno, agora a gente não quer mais seu trabalho, porque acho muito dispensável. Perdi e voltei do zero. Aí comecei do zero de novo, até chegar no que eu tinha tirado. Aí demorou uns anos, porque aí eu já tinha uma empresa, a empresa é outra estrutura, eu contratei a primeira funcionária, e aí tinha outras despesas, outros custos, mas consegui chegar lá nessa primeira empresa. Aí, com 5 anos de empresa ali, eu já tinha faturado milhões na empresa. Com 27 anos, eu comecei a empresa com 22, mais ou menos 27 anos. A gente estava com a empresa bem estabelecida, meu marido, a gente noivo naquela época, e aí eu comecei a arriscar para outros modelos de negócio. Aí a gente montou uma indústria na época, aí eu quebrei, nós quebramos uma indústria, a gente aprendeu muito, porque falou, não era esse o caminho. Aí depois a gente montou a Escola Viz, que é onde que a gente está hoje, que é uma das empresas que a gente tem hoje, que é de gestão para negócio gastronômico, com a sua digníssima esposa, que era minha sócia, e a gente montou a empresa juntas e com qual intuito? De ensinar as pessoas a administrarem bem os recursos, porque não adianta nada. Muitas reclamam assim, Jefferson, eu preciso vender mais. O que eu mais escuto, hoje eu abri caixinha, eu quero vender mais. Eu falo, tudo bem, nós vamos te ajudar a vender mais, mas se você gastar tudo que você ganha, se nada parar na sua mão, você não vai pra frente. Sim. E aí eu ensino o quê? Administrar bem o que já tem. Sim. É aquela parábola dos talentos na Bíblia. Todo mundo vai ficar milionário? Eu não acredito que eu vou ficar milionário. Eu acredito que assim, todo mundo pode prosperar. Sim. Em diversas áreas e diferentes áreas. Mas o que você está fazendo com o que Deus já te deu? As pessoas só pensam no que vem a mais e não no que já tem. E aí, por isso que não prospera. Então, já fica a dica aí. O que você tem hoje, como você pode administrar melhor o que você tem hoje? O quanto você ganha
ganha hoje, o que tem a sua empresa de faturamento hoje. Administrando bem, Deus tem prazer em multiplicar e dar mais pra gente administrar. Verdade. E aí você foi para essa área de gestão, ensinar o que eu passei lá na minha infância. Aí, na verdade, eu pulei um pouco da história, né? Aí eu fui estudar engenharia de alimentos, depois eu fiz MBA na Dom Cabral, de gestão para negócios, né? Executive MBA, estudei com os melhores, as maiores empresas do mundo. Nesse caminho todo, o que eu entendi? Que independente do tamanho da empresa, hoje a gente atua muito forte em gastronomia, mas independente do nicho que você tiver, se é digital, como a gente tem uma empresa digital, se você não administrar o que você já tem, não adianta, vai vir e vai sair pelo ralo do mesmo jeito, entendeu? E aí eu comecei a ensinar, eu falei, gente, eu fazia isso quando eu tinha 9 anos. Porque você Bruna, é muito legal, você consegue economizar, você consegue guardar uma parte do que você ganha, da minha renda, mas é porque hoje você tem mais. Eu falei, não, me desculpa, não é porque hoje eu tenho mais, é porque lá quando eu não tinha nada, eu já sabia fazer isso. Sim. Eu nunca gastei mais do que eu poderia, do que eu devia. Então, acho que é isso, você ter essa consciência que não é quanto, é como administrar melhor o que você já tem. Legal. Olha só, eu peguei uns dados, que eu fiz meu dever de casa, né? Eu sou um menino aplicado, afinal de contas. Eu peguei uns dados aqui, e fala que no Brasil, no último ano, essa área gastronômica faturou mais de 500 bilhões no ano. Só que aí tem um dado triste, que 6 em cada 10 restaurantes fecham em até 5 anos. Na sua visão, o principal erro é o financeiro? Com certeza, é a gestão financeira. Só que esses empresários acreditam que às vezes eles sempre culpam a falta de clientes, o governo sempre terceiriza o problema. E também, lógico, o modelo de negócio, né? Eu sempre olho assim, quando quebrou, aí eu penso, modelo de negócios. Esse negócio tinha uma demanda para esse restaurante, ou ele só abriu porque achou que podia abrir naquela região, não fez uma boa pesquisa, não começou o negócio da forma... Uma boa pesquisa, não é montar aqueles planos de negócios que são até chato, não é isso. É assim, tem um mínimo de discernimento. Sim. Tem um diferencial, ou é um restaurante igual todo mundo e pior do que os que já existem. E aí, juntando a isso, aí não tem cliente, obviamente. E às vezes, o pouco que vende, ele vai investindo, vai pegando empréstimo, vai gastando mais do que deve, e quando vem, quebra. Então, dá pra você ter sinais. Você tem sinais muito claros quando você monta o negócio, no primeiro e segundo ano. Tanto que quando a gente quebrou a nossa empresa, antes de quebrar, de dever em nada, a gente fechou. Sim. Porque eu já tinha uma previsão financeira dos próximos 3 anos, porque tudo a gente tem previsão de tudo que eu faço. Eu falei, gente, do jeito que está, eu não tô tendo nenhuma ideia para poder mexer isso, eu não vou conseguir. Era uma coisa que a gente não tinha domínio, entende? A gente montou a indústria de café termogênico para vender. A gente pegou uma blogueira, a melhor do Brasil, investi muito alto em marketing, mas eu não tinha noção que não era só investir em marketing, era investir em marketing sempre, para sempre. Eu achava que assim, não, vou colocar 3 meses, 6 meses, ou investir. Tá ótimo. Bombei. Não, bombou, um monte de cliente fez pedido, coloquei nossos produtos nas maiores lojas, mas aí o que aconteceu? Para fazer pedido de novo, para os clientes quererem pegar na loja, tem todo um caminho. Então, mas eu identifiquei isso. Então, eu não cheguei a quebrar. Antes de quebrar, bem antes. Quando entrou a pandemia, eu falei com ele assim, meu amor, se a gente continuar daqui uns 2 anos, daqui não vai. E a gente tem que colocar muita energia. E energia versus resultado não compensa colocar aqui, vamos colocar aqui. As pessoas têm medo de encarar, entendeu? Porque tem medo de fechar. É ruim mesmo. Você fala assim, nossa, eu comecei um negócio, vou ter que parar. É muito difícil você assumir isso. Então, só que é muito melhor você enxergar isso antes, pelo menos tentou. Eu tentei, não tô tendo capacidade para continuar a administrar, vou para outro que eu tenho, que eu já tenho mais domínio, e a gente deu um passo atrás, e foi logo na época que a gente montou a escola, com o intuito de ensinar muito dessa vivência, muito da administração, porque eu entendi, não é só marketing, e não é vendas, sim, e não é só financeiro, é os dois. É os dois ali em conjunto, você fazendo os dois bem feitos. Por que você chegou nessa decisão de montar uma escola de gestão financeira ou de marketing para mulheres? Por que só mulheres? Pois é, a gente não escolheu mulher, mas mulheres escolheram a gente. O que aconteceu? Você sabe a história? Não. Eu e a Thalia, que é a esposa do meu digníssimo aqui,
a gente viajou, foi pra Califórnia. E a gente foi conhecer. Ela contou a história disso. A gente foi conhecer uma feira de produtos naturais. Isso. E aí a feira não aconteceu, porque deu uma pandemia. E eu fui por quê? Porque eu tava com esse café, tava em vias de pensar numa estratégia pra esse negócio ir pra frente. Sim. Eu tinha um café, já tinha lançado, tava nos maiores lugares do Brasil já. E eu falei, vou levar meu café lá pra feira, vou tentar entender o que tá acontecendo fora do Brasil pra trazer pra empresa continuar os próximos anos. E aí a feira não aconteceu, mas Deus tem um propósito pra tudo, né? Aí a gente ficou conversando, ela era muito boa em marketing e eu muito boa em finanças e vendas. E falando que, nossa, que difícil o marketing, eu contratei uma blogueira, paguei carros pra ela, meses, e eu tô vendo que agora eu preciso continuar isso, eu não tenho mais caixa, mas se eu continuar isso vai quebrar. Sim. Então o que eu tomei decisão? Vamos parar com essa blogueira e vou ter que fazer outras estratégias. E ela me ajudou muito. Ela falou assim, por que você não pega micro-influencers? E ela, com essa visão dela de marketing, ela tinha um restaurante na época e ela tinha dificuldade na parte da gestão do restaurante. E eu falei, você tem que fazer isso no estoque, tem que fazer isso nas finanças, e elas têm que fazer isso no marketing. Eu falei, gente, vamos juntar os dois. Que foi, assim, um casamento lá na época. E aí a gente resolveu montar. E na época que a gente montou a Vise, a Escola Vise hoje, depois entrar no Instagram, Escola Vise. A Escola Vise, ela nasceu para ajudar qualquer negócio. Não era só gastronômico e não era só para mulheres. Tanto que a gente tinha cliente de oficina, a gente chegou a visitar cliente de oficina de saltinho, assim, a gente tinha cliente de todos os jeitos, oficina mecânica e tudo. Porque o brasileiro não eu não sei, tem hora que eu fico pensando, falo assim, será que isso é um talento? Porque assim, tem como você aprender, mas você tem que querer aprender. Sim. E eu tive, Deus me deu esse dom, matemática. Você é mais de matemática ou português? Você? Português. Geralmente quem é bom em português não é os dois lados do cérebro, né? Eu sempre fui muito boa em matemática e português. Então, assim, Deus me deu esse dom natural dos números. Eu pego uma planilha, eu destrincho em 1 minuto. Eu consigo prever daqui 3 anos o que vai acontecer. Mas foi que Deus me deu, não foi assim eu desenvolvi. Tanto que com 9 anos eu tinha meu caderninho, anotava, sabia meu lucro. Tem gente que deve estar assistindo agora, tem negócio que não sabe lucro até hoje. Arranja, entendeu? Não faz, não analisa. Então, o que acontece? Quando a gente entendeu, a gente começou, falou, vamos começar no negócio, vamos começar, vamos sentir. A gente viu que todo mundo precisava de gestão financeira, mas na hora de comunicar no marketing, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Exato. E a gente começou, não, mas quem fala, como é que a gente fala com um dono de oficina mecânica, um homem, e fala com uma mulher que é mãe, que está empreendendo, que está sofrendo outras coisas. E aí a gente fez uma consultoria e falou assim, por que vocês não focam em alimentos? A gente falou assim, nossa, é óbvio. Eu sou engenheira de alimentos. Eu tenho uma outra empresa que até hoje vive maravilhosa, mais de 15 anos, que é matéria-prima para gastronomia, para indústrias alimentícias. E você tem um negócio restaurante, o que nós estamos falando com oficina? Aí a gente nichou. Não quer dizer que gestão não sirva para qualquer um, mas é porque na internet, quando você vai comunicar, é melhor comunicar com o pessoal. Mas aí é o que eu amo fazer, entende? Então aí depois Deus tem um propósito para isso. Então, mas aí vocês pegaram isso tudo, vocês resolveram nichar, mas para mulheres não, vocês resolveram nichar só para gastronomia. Mas aí não chegava homem. Os homens não escutam as mulheres, Gerson. Não sei o que acontece. Eu tenho pouquíssimos clientes homens. Eu tenho mentorado os homens de muito sucesso, tem muitos negócios gastronômicos, faturam milhões. Estão comigo, mentor individual, mas não são meus, assim, não é público, entende? Então, assim, não escutam. São poucos. Esses que tem, assim, você vê que tem sucesso, sabe? Não é porque não é público, mas é porque, assim, você vê que o homem escuta mais homem, eu acho. Sim. E aí foi vindo. Hoje, identificação também. Identificação, o meu estilo de vida, o que eu acredito, as minhas crenças. Muito, e aí, é mãe da Celina, eu te corrigi no início, você falou Cecília, mas acho que você não percebeu. Eu falei, mãe de Celina. Beijo, sua linda. Tu que é linda demais. O nome da minha avó é Celina e do meu marido Francelina. Celina. Não é um nome tão comum, né? Mas as duas avós com Celina, a gente falou, gente, é pra ser Celina. Aí vamos ver a terceira, né? Enfim, é isso. E aí vocês foram por causa disso, então foi o público que escolheu vocês? O público que abraçou a gente. Uau, que legal. Hoje, quando você para olhar o universo, vamos colocar para gastronomia, qual que é o maior problema da empreendedora hoje? Vou falar pro seu ramo. Qual que é o maior problema da empreendedora hoje? Aí vamos lá, puxando até aquela pergunta que você fez, eu não concluí. Que as empresas quebram. O maior problema delas, das minhas alunas, é que elas não param para fazer os números, não param para olhar os números. Elas vivem na correria, e aí da correria de quê? De produção, de criar receita nova, de contratar pessoas, talvez gerir ali o time, mas elas não encaram os números do negócio. E aí
E não encarando os números, elas não conseguem ter clareza do ponto de equilíbrio, quanto tem que vender todos os meses para pagar as contas, não conseguem ter clareza se aquele tanto que elas estão vendendo é suficiente para poder tirar o que elas precisam pagar as contas pessoais delas. E aí elas tiram mais do que deve. Por quê? Quem tem problema financeiro, que tem dificuldade de administrar as finanças, o financeiro, a pessoa não consegue entender que assim, a gente tem um tempo de plantar, um tempo de colher. Sim. E a pessoa quer plantar e colher ao mesmo tempo, porque ela acha que ela merece. E aí eu entendo elas, porque elas estão trabalhando tanto, e falam assim, pô, eu mereço curtir, eu mereço desfrutar, só que não tá na hora do desfrute. Eu plantei, vou falar pra você, dos 9 aos 20, 11 anos plantando. Tanto que eu lembro que as minhas amigas chamavam de pão dura, de moinho de vaca, então eu tinha esse apelido. Por quê? Porque eu não gastava nada. Eu tinha muita consciência do que eu podia gastar. Eu andava a pé, pra não gastar ônibus. Falava assim, dá pra me salvar esse centro, vai a pé, porque eu não vou gastar passagem. E eu tinha a consciência seguinte, é de um em um, não é de muito. Sim. Porque eu aprendi isso com 9 anos. Eu via que eu vendia uma bala, eu comprava 2. Vendia 2, comprava 4. Então é de pouquinho. Só que as pessoas esperam muito pra poder administrar. Aí o maior erro é, quando eu vender mais, e quando eu tiver as contas pagas, eu começo a administrar. Porque ela pensa assim, o que adianta eu mexer em algo que não é suficiente ainda? Elas pensam, o que eu vou administrar? Não é suficiente, então eu tenho que correr atrás de vender mais. Quando for suficiente, eu vou olhar para isso daqui. Só que nunca chega. Eu tenho empresários que estão comigo há 5 anos, desde o início lá atrás. Essas que olharam lá atrás e hoje, fala, Bruna, como é que eu fiquei mais... Já estava empreendendo há 5 anos, tem 10 anos que eu tenho negócio. Como é que eu fui entender só depois do 5º ano que eu tinha que olhar para isso? E tem empresário que fica seguindo a escola, que não é aluna, que só fica seguindo, vendo conteúdo, que fica nessa ilusão. Mas eu ainda preciso vender mais para poder comprar um curso, porque eu não tenho condições. Fala, não, você compra, aprende, depois vai ganhar o dinheiro. Mas a pessoa não quer estudar. Ai, tem um monte de crise financeira. E aí vai indo. Mas o maior problema é não olhar para os números. Achar que é suficiente vender mais para resolver o problema. E para quem está começando hoje, qual que é a primeira dica que você daria? Porque nós tivemos um episódio aqui com o Guilherme Lage, um advogado. O Guilherme é ótimo. Eu acho que eu conheço o Guilherme Lage. Ele é ótimo. Ele é advogado de empresas. E aí eu fiz essa pergunta para ele assim, Gui, se você fosse começar hoje, como você começaria? Aí ele pegou e falou assim, não começaria abrindo um CNPJ. Eu assustei. Gente, você é um empresário do ramo. Ele, por quê? Primeiro eu vou fazer o negócio dar certo. Na hora que começar a dar certo, eu vou lá e abro o CNPJ e só faço ele prolongar. Então assim, gente, não é que é inteligente? Ele, não, todo mundo começa por CNPJ, já pagando imposto, já fazendo não sei o quê. Não precisa, pega esse dinheiro e investe no marketing. Entendi. Como que a pessoa começaria no seu caso? Se você fosse começar hoje, depende do ramo. Então vamos falar assim, se você começar na gastronomia hoje, primeira coisa, entenderia a demanda. Pesquisa de mercado. Não é fazer aquelas pesquisas chatas que Canva, que ninguém entende nada. Contrata a pessoa para fazer pesquisa de mercado e visitar os locais da região. Degustar, pessoalmente degustar, tentar entender o diferencial de cada negócio e entender onde que eu gostaria de chegar. Então assim, não começaria sem diferencial claro. Então o diferencial já está muito claro. Quando você fala de diferencial, vamos colocar para um restaurante em si. Você fala uma comida diferente ou um setor, porque assim, dentro da comida você tem vasto, né? Você pode montar um restaurante italiano, você pode montar um chinês, você pode montar várias coisas. Você fala o diferencial nisso ou não? A comida com um tempero diferente? Não necessariamente, porque o diferencial ele pode ser de produto, ele pode ser de atendimento, ele pode ser de estratégia de vendas, ele pode ser de várias formas. Então, assim, eu tenho que ter um diferencial, porque se eu for montar um restaurante, vamos falar de restaurante, um restaurante italiano, que na região já tem 5 restaurantes italianos, não há nada de massa extraordinário que eu consiga fazer, assim, inventar rodas. Eu sou uma chefe de cozinha, vou ter estudado milhões de anos, eu vou trazer um chefe de cozinha, porque quem vai montar um negócio geralmente não é quem tá na cozinha, né? Sim. Só se for, mas aí geralmente começa quem tá na cozinha, mas tá errado. Você tem que delegar logo, porque se você não consegue ver o atendimento, não consegue ver gestão, não consegue fazer nada. Mas vamos supor, primeiro eu não começaria no operacional. Eu entenderia quem que eu vou contratar ou o que eu vou fazer para ser diferente. Vai ser preço? O diferencial vai ser preço? Se for preço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ótima compra. Eu tenho que estruturar muito bem a demanda, quanto que eu tenho que produzir para poder conseguir atingir meu ponto de equilíbrio. Você pode escolher, o bom do diferencial é que você pode escolher de acordo com a sua região, com a sua demanda que você quer atender. E entenderia se tem demanda para aquele produto na região. Porque se também não tem, não adianta, você não vai inventar roda, entende? Eu vou criar uma demanda. Você já chegou uma aluna na escola com um produto muito legal, muito diferente. E
Eu não tinha entendido o produto. Eu falei, eu não entendi. Aí ela falou assim, não, é isso, é porque isso é saudável. Não tô entendendo. Se eu não tô entendendo, os clientes não vão entender. Tem demanda para isso? Ela queria enfiar na cabeça do cliente, o cliente tinha que consumir aquele produto ao invés de um outro que já está no mercado consolidado. Eu falei, não vai, você vai demorar demais para fazer isso. Então, muda a estratégia. Pensa no outro diferencial. É o seu atendimento que vai ser o diferencial? Então, como você pode fazer um baita atendimento? Aí, não pode ser o seu atendimento, o produto, tudo diferenciado também, se ninguém não atende ninguém. Então, é meio que isso. Primeira coisa, pensar no meu diferencial, uma boa pesquisa de mercado. Segundo, uma boa projeção financeira. Não começaria zerada, não. Se fosse zerada, eu teria já pensaria assim, tá? Quanto de dinheiro que eu vou precisar para esse negócio se eu não vender nada? Durante 6 meses. Quando esse negócio precisa, por quê? Eu não posso garantir que esse negócio vai vender, eu vou ficar 6 meses. Aí eu consigo uma capitalização, uma sociedade, um empréstimo, para poder, durante esses 6 meses, investir da forma certa, que seja no marketing, que seja numa produção, que seja num atendimento, que seja numa decoração. As pessoas não pensam, elas vão gastar, vou montar um restaurante. Aí começa a decorar o restaurante. Na hora que o restaurante sobreviver, não tem nem R$1 mais, entendeu? Sim. Não é isso que vai fazer o restaurante sobreviver, um negócio bonito. Tem muito mais. E aí, se fosse independente do nicho, primeiro tem demanda para isso. Por exemplo, hoje eu ensino gestão. Eu sei que tem demanda para isso. Qual que é o meu diferencial? O jeito que a gente ensina. A gente fala de forma clara, de forma super simples e a gente tem um método completo. E qual que é o diferencial maior ainda? O número. As finanças, assim, na veia. Por quê? Porque Deus me deu esse talento. Então, outras empresas podem ter diferencial de números? Podem, mas eu sei que aquilo ali que Deus me deu é único. O jeito que eu penso, que eu raciocínio. E aí, quando eu explico isso para as alunas, eu falo assim, nossa, como é que eu nunca entendi desse jeito que você está falando? Que é tanto de CMV, tanto de despesa, tanto de não sei o que, quanto que eu posso ter, quanto que eu tenho que vender. É muito simples, do jeito que a gente ensina hoje. E também a forma como a gente vende, né? Marketing, aí você vai aprendendo no caminho. Hoje, tudo isso você vê que é um problema, uma raiz do brasileiro? Acho. Da educação do brasileiro. Na escola, eu não lembro de ter estudado educação financeira. Você estudou? Não. Eu não lembro. Eu lembro de estudar cálculo, que a gente nunca mais... Tanto na engenharia também de alimentos. Cálculo 1, 2, 3. Delta da raiz. Delta de não sei o quê. Tudo bem, eu entendo que assim, ajuda a gente a ligar novas sinapses, você pensar um pouco mais. Mas a aplicabilidade disso é muito difícil você usar. Então, assim, a gente não foi educado financeiramente desde criança. Os pais, a gente muita reflexão dos pais, né? Sim. Então, assim, Bruna, será que Deus te deu esse dom? Mas a sua família, as pessoas, como é que eram administrando as finanças? Minha mãe super econômica, minha mãe ela é uma ótima administradora dos recursos que Deus deu pra ela, confiou na mão dela. Meu pai já não era. E eu via os frutos de cada um, entendeu? E aí você tem que pensar na sua família. Seus pais, como é que eles eram? Verdade. Se teve um que era bom e outro não, aí você tem uma chance. Mas os dois não eram, e aí vai só capengando. Aí você vai junto, né? Então você tem que romper esse ciclo. E qual... A pessoa já está aberta, tá? Já está assistindo. A mulher empreendedora está lá com a confeitaria dela, fazendo isso aqui para o negócio virar. Só que aí entra tudo isso, não é só vender. Se ela está vendendo com o markup errado, com o preço errado do produto dela, ela tem prejuízo, talvez. Né? Tá, tô vendendo muito. E mas quanto mais vende, mais prejuízo. Exatamente. Então ela não tá vendo o dinheiro lá na ponta. Né? O que você falaria para ela? Como que ela precifica? Primeira coisa, a precificação é o primeiro passo, inclusive. Em alimentos, a gente fala que tem o CMV, não vou entrar na parte técnica e ficar chato, mas assim, custo da mercadoria vendido. O CMV para alimentação é 30%. Então, dos 100% que você vende, você pode gastar só 30% com ingrediente de embalagem. Você tem que entender se a sua confeitaria está nesse parâmetro. Não está nesse parâmetro. Bruno, o que eu faço? A gente tem escolhas. Tanto que a gente tem um curso na escola de precificação que a gente ensina estratégias. Bruno, eu tenho que fazer com CMV de 30% e é isso e pronto? Não está escrito em tal. Tanto que eu te falei que tem negócio que o diferencial é preço. Só que ele tem que entender o seguinte: se o seu diferencial é preço, você vai trabalhar com um custo maior, você tem que vender muito mais. É igual a gente na escola. Eu posso vender curso de 2.000, posso vender uma mentoria de 18, posso vender um curso de R$100. Sim. E eu posso vender um pouquinho de cada para criar uma estratégia para chegar ali. Entendeu? Num faturamento. Só que eu tenho que ter clareza qual que é a meta de vendas para cada produto desse, qual que é a margem que cada produto desse chega para no montante eu ter uma margem saudável, pensando que eu tenho uma despesa para cobrir. Sim. Então, a primeira coisa é entender como está o negócio. Não é nem mexer no preço. Não é nem, assim, o meu negócio nesse mundo que a Bruna falou. Como que
eu tô? Meu preço está acima do mercado? A minha margem está diferente, por exemplo, margem de digital, tem uma margem. Se o seu negócio está acima, está abaixo, você tem que comparar. Quer dizer que aí eu vou ter que trazer para a margem? Não, você não é todo mundo. Agora, a sua estratégia tem que estar bem clara, porque se você não tem estratégia, você vai ficar sempre achando que o problema está com você, ou que está nos clientes, ou que não, calma aí. E aí você monta uma estratégia. Se você apostar, por exemplo, meu preço está, eu estou vendendo barato, e você acredita que é isso que é o seu diferencial e que na região as pessoas vêm, você tem poder de produção, você tem uma boa produção, você consegue escalar a sua produção. Se você consegue fazer isso, você pode apostar na questão da escala, ganhar na escala, não ganhar no preço mais alto, volume menor. Sim. Só que, já te digo, se você for escolher preço menor e escala, você vai ter que ter uma boa gestão de produção, você vai ter que ter equipamento, você vai ter que ver outras coisas que talvez você não tenha ainda. Então tem gente assim, eu quero vender barato porque no meu bairro o pessoal não paga mais e a pessoa não sabe colocar valor, ela só sabe colocar preço. Sim. E aí ela não busca outras alternativas e fica nesse ciclo de eu posso aumentar porque só vou perder cliente. Eu entendo. Só que ela tem que entender o seguinte, ela não tem potencial para poder produzir mais, porque ela não tem espaço, ela não tem time, não tem nada. Aí ela fica nesse ciclo, no meio termo. E aí ela não chega em lugar nenhum. Então assim, tem gente que fala assim, olha, você vai ter que mudar. Você tá com uma lista de produtos. Você vai focar só nesse produto aqui. Esse produto aqui, se você vender tanto, com a margem certa, é melhor que você vender esse tanto de produtos. Então as pessoas têm que entender mais como que ela tá, entendeu? E aí depois a gente vai mexendo. Mexeu na precificação? Eu mexo no financeiro. Aí eu vou olhar como é que tá a saúde financeira. Porque tem gente que tá devendo, tá com empréstimo. E tá tudo bem. As pessoas erram, Jefferson. Só que assim, qual é o tamanho do buraco? Você tem que encarar esse buraco. Se você não encarar esse buraco, até a gente vai precisar faturar mais, que eu preciso pagar minhas contas. Eu falo, quanto que faz conta? Tem que ir lá somar. Quando fala assim, fala que a pessoa não sabe. Porque quem tá devendo, tá preocupada, a pessoa sabe na ponta da língua. Esse mesmo eu preciso de tanto pagar essas contas e eu tenho que fazer isso pra poder chegar lá. Você não sabe o que tem que fazer pra chegar lá, pede ajuda. Sim. Entendeu? Quem que pode me ajudar a administrar melhor esses recursos? Como que eu posso resolver as dívidas, então? Talvez negociar melhor as dívidas. Eu já não vou conseguir pagar esse mês. A pessoa espera ela ficar devendo. Então, assim, não consigo pagar, a saúde financeira tá assim, péssima. Geralmente eu faço uma projeção para 6 meses, 1 ano. Porque a pessoa quer resolver no outro mês e acha que vai ter um milagre. Não vai, calma aí, você tá errando há 20 anos com a sua saúde financeira. Então, vamos olhar. Vamos fazer uma projeção um pouquinho mais, já que você nunca fez. Tá, não consigo resolver esse buraco agora. Então, eu olhei a precificação, criei uma estratégia que eu acho que isso aqui eu acredito. Aí eu vou pra saúde financeira. Não, tá péssima. Então, vamos tentar projetar para pagar essas dívidas, o que seja, para quantos anos pra frente. Quem que a gente pode negociar, quem que a gente não pode. Olhei pra saúde financeira, aí eu comecei a otimizar a produção, otimizar processo, otimizar time. Por quê? Todo mundo pode produzir melhor, né, gente? Eu acabei de passar por uma reestruturação agora de time, não sei vocês, mas assim, você começa a perceber que as pessoas ou entram na zona de conforto, ou aí, enfim, então o dono tem que ficar de olho ali, porque tem dinheiro nesse processo. Isso melhorando, vai trazer para você pagar suas contas mais rápido, você consegue investir para trazer mais clientes, porque tem mais dinheiro para colocar marketing, e se vira um ciclo. Por isso que a gente fala na vez que é um ciclo, não é só financeiro, não é só vendas, não é só marketing, não é só time, é tudo importa no negócio. Você falando aí, eu gosto muito de assistir o Jacan no Pesadelo. Amo também, muito bom. Na minha diversão é ver isso. Trabalho pra mim, mas eu amo. Eu adoro assistir ele, adoro. E uma das coisas que ele mais faz é ir no restaurante, pegar o cardápio e falar assim, meu Deus, que tamanho de cardápio. Como você consegue atender tudo isso? E às vezes ele começa, né? Ele pega uma comida aqui, a outra lá no final, e não tem, e vira um ciclo, né? Que ele fica nervoso. Como que não tem? Tá aqui. E aí no final ele vai e enxuga aquele cardápio, parece uma bíblia, para uma folha. É isso. Porque ele fala, você tem que focar nisso aqui e ficar muito bom nisso aqui. Mas porque eu lembrei, mas o que eu queria falar com você é o seguinte, aí foi uma dúvida minha. Como que a pessoa, eu vou voltar na confeiteira, ela pega um bombom e ela consegue saber exatamente qual foi o valor que ela gastou naquele bombom? Através da ficha técnica. Aí ela vai medindo, pesando e fazendo conta? Isso. Ela vai fazer a receita, ela tem receita confeiteira, coloca numa ficha técnica. Inclusive na Escola Base tem ficha técnica gratuita por 30 dias. Sistema maravilhoso que a gente criou. Que a gente também está avançando para a inteligência artificial, enfim. Então, a gente criou muito bom. A gente tem outros sistemas na empresa, mas esse sistema de ficha técnica inclusive. Aí ela cria lá no sistema em 1 minuto. Criou o sistema, dá o preço ideal de vendas. E ela coloca o preço que ela tem hoje. O sistema já fala, esse produto está com CMV mais baixo, esse produto está com CMV mais alto. Aí ela tem o poder de escolha, ela tem um cardápio.
cardápio, ela começa a falar, tenho 30 produtos. Desses 30 produtos, 5 tem um ótimo CMV e 5 tem os piores. O que eu vou fazer? Vou começar a divulgar os que tem o melhor CMV, porque aí logo eu já consigo tirar esses aqui que já não vão vender tanto, porque a gente vende o que a gente divulga, a gente vende o que que nossos garçons oferecem, que a gente fala na rede social. Então ela começa a divulgar mais, e depois ela vai ter segurança para tirar os que não tem uma margem boa. Sim. Que é uma margem de acordo com o mercado gastronômico, o CMV do mercado. Depois que ela precificou isso, lá tem preço ideal de venda. E ela vai começar a fazer regrinha do elástico, que a gente chama na escola Vince. Ela vai tentar trabalhar o preço que ela já tem hoje, de todos os produtos do cardápio, o máximo possível para chegar no preço ideal. E aí ela pode melhorar na questão de produto, redução de gramatura, ela pode negociar com o fornecedor, ela pode pensar em fazer uma compra maior de determinado insumo, poder reduzir o valor daquele insumo. Sim. Aí ela vai criando estratégias. E aí, olha só pra você ver, só que tem muita gente que pega isso e às vezes ela trabalhava com um produto muito bom, a qualidade muito boa, ela vem comprando insumo muito ruim, e aí ela cai na qualidade, perde na venda e vai virando uma cascata, né, de problemas. Você deve ver muito isso, né? Bola de neve. Você falou do Jacan, o Jacan eu gravei lá na escola. E aí a gente gravou uma reação de um vídeo do Jacan. E ele chegando na cozinha, aí ele pediu um prato, aí a atendente falou que não tinha ketchup no prato, enfim, depois tinha, porque a pessoa não tinha ficha técnica na produção, mudou a receita, porque não sei porquê, ninguém entende. E aí, o que acontece? No desespero de pagar as contas, eu entendo, no desespero de pagar a conta, a empreendedora confeiteira, ela começa a achar que mais produtos vão resolver o problema. Nossa, hoje eu vendo doce, mas aí eu tô vendendo pouco. E aí aquele cliente que eu vendo doce, que ele ama doce, ela pediu um bolo. Vou começar a fazer bolo, vou fazer um curso de bolo. Aí ela vai lá e gasta, investe, que não é só um gasto, às vezes é um investimento, investe num curso de bolo. Aí ela faz o curso de bolo, mas ela acha que ela não tá pronta ainda pra te levar pra empresa dela, pra poder ligar pro time. Ela vai compra outro curso de bolo. Nisso ela já comprou 4 cursos de bolo aqui pra poder colocar um produto e já testou um monte de receita. E isso é dinheiro. Aí ela coloca o bolo. De repente a venda também não só porque ela desfocou. Aí tem bolo, tem doce, ela começa. Tô falando que não tem que ter, tá, gente? Mas aí vai vir numa cadeia. Eu já vi negócio na escola. Mês passado, teve uma aluna que entrou pra escola, faturava super bem. Ela tinha dentro do mesmo negócio uma cafeteria, um restaurante, um mini mercado, uma confeitaria e fazia buffet também. E eu acho que tinha pizza e sushi. Falando sério. No mesmo espaço? Aí eu perguntei pra ela, porque ela chegou, ela fatura muito bem. Aí meu time me chama quando é um negócio que já fatura mais, que talvez tenha uma mentoria, enfim, quer falar direto comigo. Porque dependendo do faturamento, você precisa criar estratégias mais robustas, porque já tem muitas pessoas, né, no time e tal. Aí a Fê, que trabalha comigo, falou assim: Bruno, você pode conversar com ela? Eu falei: posso, tô aqui 10 minutinhos, converso com ela. Aí fui conversar com essa empresária. Faturava super bem, muito bem. Mas ela falou: não tô vendo dinheiro, Bruno. Aí eu falei: mas o que tá acontecendo? Ela começou a fazer bastante produto. E aí, quem faz muito não faz nada com muita qualidade. Por quê? Porque começa, aí troca insumo de um, aí perde controle. Aí quando vê, não tem como ser um restaurante que vende de tudo, faz tudo é bom. Não tem. E ele começa a vender qualidade de tudo. Começa a comprar ingredientes pra poder baratear, porque acha que isso dá no dinheiro e vai vender uma bola de neve. Aí eu falei: mas é tudo no mesmo espaço? Ela é tudo no mesmo espaço. Eu falei: mas como? Aí ela: não, porque na hora do almoço eu tenho isso, na hora da janta eu tenho aquilo outro. E aí, final de semana eu abro o self-service. Não, eu não acreditei, gente. E fatura bem, tem muito cliente, mas não vê dinheiro. Então, assim, não significa muitos produtos ver dinheiro. Não significa ter poucos produtos e fazer dinheiro também, porque já vê negócio com um produto também que não faz nada. É a estratégia que é pra você, que Deus te deu. Qual é a estratégia que Deus deu pro seu negócio? O que você acredita que vai fazer? E aí, seja fiel naquilo, porque as pessoas não são persistentes. Olha pelo nosso... Geralmente a gente fez um desafio lá do Correio das Finanças. As pessoas começam, mas não terminam. E aí elas começam achando que aquele projeto que Deus deu é legal. Vou ter minha confeitaria. Do nada ela já começa a migrar para restaurante, para serviço, porque ela não tem paciência com o processo. E cada pessoa tem um processo diferente, né? Sim. Entendeu? E é por isso que eu gosto que todo mundo conte um pouquinho da história aqui, exatamente para todo mundo entender que é um processo. É um processo. Ninguém acordou e ficou super bem-sucedido, milionário no setor que está do nada. Não, tem um processo, estudou, se dedicou, colocou energia. Acabei de falar com os meninos aqui agora, que eu estava no episódio anterior, falando exatamente sobre isso. Antes você coloca energia, prospera, cresce, né? Você tem que ter um pouco de paciência. Como é que é na Bíblia? É semente, você coloca semente, você rega a semente. A
semente tem que estar no solo correto, porque se ela não estiver no solo fértil não adianta nada. Às vezes você tem a semente, mas você planta no lugar errado. Muitas vezes eu falo, você tem quer uma confeitaria, só que você plantou sua confeitaria num solo, numa região que não era pra estar ali. Aí você desiste, muda de ramo. Não, gente, muda só o solo. Sim. Entendeu? Aí vai mudando tudo e se perde nesse processo. E eu sei que às vezes, quando não tá tendo resultado, você manter é difícil, é doloroso. Eu já passei por isso em várias áreas, não só no empresarial, mas em outras áreas. Você esperar é muito difícil. Sim. Hoje, muitas pessoas da gastronomia, se elas não estão no delivery, elas estão perdendo muito, porque tem gente que ainda não conseguiu se adaptar com a internet, né? Porque o delivery ele tem uma taxação maior, e tem gente que diz, não quero não, aqui pra mim tá bom. Ela tá perdendo ou você aconselha a ficar do jeito que tá? Então, delivery é mais um braço de vendas. Sim. Que potencializa muito. Que potencializa uma vitrine. Então, assim, eu sou uma cliente de delivery. Você é cliente de delivery? Sim, muito. Também sou. E, obviamente, para cada tipo, como é que eu posso explicar? Não é cada tipo, é cada braço de vendas. Existem estratégias diferentes. Então, a gente tem deliveries com taxações maiores, mas a gente também tem deliveries em formatos que não tem taxação. Delivery próprio, por exemplo. Sim. Só que para você começar um delivery próprio, você tem que ter uma estrutura. Eu tenho mentoradas que estão com deliveries próprios. Aí tem que ter um motoboy por conta. Aí tem que mensurar ali quanto que tá faturando no dia para o motoboy. Você tem que ter conta, tem que ter meta para manter esse delivery aberto, porque senão você não pode olhar que é um negócio. O delivery é um canal de vendas, eu tenho que saber quanto que eu tenho que vender para esse canal ser bem rentabilizado. Eu começo a criar estratégias para os clientes também usarem os outros braços, entende? Então, assim, acredito que tem que usar com sabedoria, analisar cada braço de venda de forma diferente e tem cliente para tudo. Então, assim, por que não tem? Sabe? Por que eu não vou pegar um cliente de delivery também? Sim. Vou pegar também um cliente de delivery, porque às vezes eu sou cliente de delivery hoje, amanhã eu quero ir lá comer presencial. Aí, se o restaurante que eu gosto não tem delivery, eu pedir de outro. Sim. Então, assim, eu teria todos os braços, tá? Mas, obviamente, pensando que cada braço tem que andar sozinho. Então, você tem estratégia para cada um. Não vai acontecer isso de cara, gente. Não vai. Se vou montar um delivery com 2 meses, ele vai se pagar. Não, porque eu já sei que eu vou ter um investimento para ter um delivery de sucesso. E esse investimento vai demorar. Eu vou investir durante 6 meses, para daqui 6 meses chegar no ponto de equilíbrio desse delivery, para aí eu vou restartar. Mas a pessoa não pensa que ela vai ter um investimento. Ela já quer startar um delivery, já tendo lucro imediato. Vou pro iFood que é mais fácil. O iFood tem uma taxação maior. Não sou contra a iFood, acho que a iFood é uma ótima estratégia também. Mas pensando o seguinte, não pode ser a única, não pode estar a maior receita ali. Tem que ter um pouquinho de cada. Ou se for sua única estratégia for delivery de iFood, por exemplo, você tem que ter uma meta muito clara de quanto você tem que vender ali para pagar suas contas. Sim. Pra mim, o pior das pessoas é que elas não têm essa clareza. Tipo assim, eu vou investir, é uma semente que eu vou começar. Quanto tempo que essa semente pode me dar retorno? Eu tenho fôlego para aguentar essa semente crescer? Pra ela dar fruto? Tem gente que não tem fôlego e vai lá e começa. Não tem fôlego. Nem pra semente romper a terra. Aí eu falo, ele não dá certo. Mas ela não pensou nisso antes, ela tá. Então, assim, faz primeiro o seu braço de vendas, número 1, sustentar. Depois você vai abrindo outros braços, pensando que vão ter investimentos diferentes, vai ter investimento em marketing diferente, vai ter. Mas, por exemplo, você usar um tráfego pago, que todas as minhas mentoradas usam e eu recomendo, e a gente fala muito sobre isso, né, na escola. Tem que ter um delivery pro tráfego pago, porque assim, as pessoas vão chamar no WhatsApp, vão querer entrega, às vezes elas podem conhecer, você pode fazer um tráfego pra pessoa ir conhecer, pode, mas assim, existem outras formas no seu tráfego pra pessoa querer conhecer. Porque o lead é caro. O lead é caro, então você tem que ter como atender esse lead. Vem lead de todo quanto é jeito. Então assim, tem estratégias que dependem, sabe? Tem uma mentorada minha que ela não tem delivery ainda. E aí ela tem uma padaria muito legal, padaria artesanal, enfim, lá em São Paulo. E ela falou, Bru, como é que eu faço? Quem que vem primeiro? Eu coloco o tráfego, eu coloco o delivery? Eu falo, olha, vamos começar o tráfego de reconhecimento de marca na região. Já vamos começar o delivery ao mesmo tempo ali, mas com um investimento mais tímido, chamando o motoboy por dias da semana, programando. Aí você vai organizando e planejando bem, até esse braço estar bem estabilizado. Só que as pessoas vão nem pro número do negócio base. Não tem como, entendeu? Sim. E como
Como a pessoa decide isso? Se ela fica com um delivery próprio ou se ela fica com o delivery do iFood? Não, o melhor é o próprio, mas assim, tem um caminho para chegar lá. Porque a taxação do iFood é maior. Só Sim. que assim, o que acontece? O delivery próprio, você tem um investimento para ter ele. Okay. Então a pessoa pode começar com o iFood, pra ela sentir ali na região. E aí vai ter que estudar também um pouquinho sobre o iFood, que não é só abrir o iFood, vai ter que estudar um pouquinho para poder conseguir ranquear os produtos, cupons, vai ter que dar uma dominada ali. Mas tá mais fácil do que você ir lá arriscar já de cara, colocar um motoboy direto. E tem negócio que consegue na região ter bons parceiros de motoboy. Então às vezes não precisa colocar um motoboy fixo lá dentro, ter uma despesa, enfim. Ela vai lá e contrata uma empresa que a cada entrega ela só paga a entrega. É um pouco mais cara, mas só que aquele é um risco menor para ela. Aí ela vai sentindo, vai fazendo ações para os clientes pedirem no delivery, vai ter um investimento. É que as pessoas vão ver que vai ter um investimento. Mas ele ficou muito caro e o cliente quer mais rápido. Um motoboy só não consegue atender, porque quando chega pedido, chega 30 ao invés de um, aí o motoboy não dá conta. E fica com um monte de medos, entendeu? Sim. Então assim, tá tudo bem ter esses medos, mas você tem que ir quebrando. Fala pra ele, eu não consigo ter 30 motoboys. Eu consigo ter um ou eu consigo ter um parceiro. Então eu não consigo ter nenhuma para iFood. Aí você vai sentindo, entendeu? E uma pessoa que queira ficar só no delivery? Porque hoje tenho vários. Porque hoje de vez eu vejo algumas casas que elas estão sublocando os espaços da casa e tem dentro da mesma casa tem vários restaurantes só de delivery. Excelente. Né? Tem um japonês, tem um não sei o que, tudo dentro da mesma casa, só que cada um ocupando seu espaço. Isso é legal, é rentável? Como é? Sim, é rentável. O que acontece? Eu tenho várias mentoradas e alunos só com delivery. Não é só com delivery, é um braço de vendas, assim, é porque quando você tem um espaço aberto, porta pra rua, né, uma loja, um restaurante, uma confeitaria, você tem outros investimentos, você tem que ter um atendente, você tem que ter uma estrutura para receber pessoas. Uma beleza. Hoje até mandou uma caixinha pra mim assim, Bruna, você acredita que eu tenho que... meu negócio é feio, você acha que eu tenho que investir pra ficar mais bonitinho pra me vender mais? Tipo assim, se meu negócio estiver mais bonitinho, eu vou vender mais? Eu expliquei. É uma possibilidade, porque também, assim, você vai trazer um tipo de cliente com uma experiência diferente, mas não é só isso, sabe? Assim, tem um negócio lindo que você vai lá que o atendimento é horrível. Mas, obviamente, a gente compra o belo. Então, assim, o negócio dele tem que ser limpo. Limpo, parede branca. Você não consegue enfeitar, parede branca muito limpo, sabe? Com uma vitrine legal já tá ótimo. Aí depois você vai incrementando. Então, a loja aberta de porta pra rua é ótimo, porque você vai ter fluxo de pessoas, você vai ter você vai poder atender o cliente, sentir, conversar com o cliente e tal. Delivery não, ele só pega e retira. Mas os dois modelos são ótimos, entendeu? Você pode ter os dois, você pode ter só um, você pode ter só loja. Delivery você tem que ter, mesmo tendo só loja. Então não tem, a sua pergunta era... Se pra quem tá começando só com delivery... Se era ruim? Não é ruim, tá ótimo. E pode ficar só com delivery, entendeu? Tem uma que só trabalha, tem umas que não tem delivery, tem outras só que tem delivery. E bomba. Mas ela tem que pegar a estratégia certa. Produto certo, estratégia certa. Produto certo, produto pra delivery, tem muito isso também, né? Tem gente que quer ter delivery de produto que não é muito pra delivery. Você tem que entender esse aqui tipo de produto pra delivery, sabe? É isso. O que não seria pra delivery? O que não seria para delivery? Por exemplo, marmita congelada. Tem o delivery, vamos lá, não o delivery de eu pedir uma marmita no iFood pra chegar pra me esquentar, é mais difícil. Geralmente você vai pedir um combo pra você ter em casa, aí tudo bem, a pessoa vai ter delivery, vai entregar um combo pro cliente, mas é uma venda mais direta. É diferente de achar que eu vou colocar e a pessoa vai esquentar ali, sabe? Tipo isso, entendeu? Você percebe que nesse meio gastronômico as pessoas não conseguem mexer nas finanças dela? Com certeza, das minhas alunas. Porque assim, na minha cabeça, ela tem que saber o cálculo daquele prato que acabou de sair para a mesa daquele cliente. Quanto que ela investiu e quanto vai retornar para ela, que mesmo assim o retorno não é o líquido, é só o bruto. Depois né? Porque nessa ponta ainda tem funcionário, tem aluguel, tem luz, tem não sei o que, e o líquido dela é pouco.
muita gente entra no mês não sabendo nem quanto que ela precisa de faturar para aquilo. É verdade, a maioria. 99% das minhas alunas. Ou seja, quem segue a escola, né? E qual caminho a pessoa... Qual que é o primeiro caminho que ela tem que fazer? Uma planilha? Como? Planilhas, sistemas. Igual a gente tem o sistema de ficha técnica. Primeira coisa, preencher o sistema nosso de ficha técnica. Eu já te dei de presente assistindo esse podcast. Só chegar na escola e falar, vi seu podcast, eu queria o seu sistema. Isso. Preencher o sistema com as fichas técnicas. Escola VIZ. Escola VIZ. Isso. Sistema. Depois ela vai para a planilha de fluxo de caixa. Ela vai começar a registrar entrada e saída. O que é fluxo de caixa? Explica para o nosso pessoal. Fluxo de caixa é o caminho que o dinheiro seu percorre ali no dia. Livro caixa, quando era antigamente um livro caixa. Tudo que entrou de dinheiro no dia e tudo que saiu no dia. Tudo que entrou foi receita de vendas, provavelmente. E o que saiu foram várias coisas que saíram. Pode ter sido compra de insumos, pode ter sido pagar um motoboy, pode ter sido comprar, pagar uma despesa, um aluguel, uma luz. Então, a gente tem um fluxo. O dinheiro ele entra e sai. Só que o fluxo de caixa, Jefferson, as pessoas não fazem isso. O fluxo de caixa não é só o que aconteceu, é o que vai acontecer, é o projetado. É você ter projeção do que vai acontecer com a venda que você está projetando, que é sua meta, com as despesas que você já sabe. Fixa você já sabe. E o insumo também você já sabe, porque tem um percentual. Então, se você está planejando vender daqui 3 mil, 100 mil reais, sabe que 30% é o insumo? Na verdade, quando é global é 40%, tá? Unitário é 30%, não é unitário técnico não, mas unitário é 30%. Então, de 100 mil, 40 mil, incluindo os despesas, é o que eu posso gastar de insumo. Então, se daqui 4 meses minha meta é vender 100 mil reais, 40 mil já vai ser insumo. Sim. Pode ser que não seja naquele mês, posso ter um estoque, tá? Mas eu já tenho uma noção que vai gastar. Os outros 60, eu tenho minha despesa fixa, meus funcionários, meu aluguel, já tenho aí. Então, você já sabe quanto que vai sobrar se ela vender aqueles 100 mil. Então, o que adianta você registrar tudo que entrou e saiu de dinheiro hoje e a conta não fechar porque não tem dinheiro suficiente? Mas é que eu ensino. Faz o de agora e já projeta o que pode acontecer. Com a meta que nós vamos colocar, com o ponto de equilíbrio que você vai descobrir quanto que é seu ponto de equilíbrio. Porque se você não põe uma meta, como é que você vai descobrir um caminho pra você chegar lá? As pessoas não põem essa meta, entendeu? Bruno, eu quero vender mais. Quanto? Eu quero vender mais. Você não quer vender mais. Eu também quero vender mais. Você também quer? Claro. Claro, mas eu sei quanto que eu tenho que vender mais esse mês. Hoje eu vou... Todos os dias, Jefferson. Todos os dias. Meu primeiro áudio é com o meu time de vendas. Bom dia, pessoal. Tá faltando tanto. Entendeu? Hoje eu mandei de manhã. Falou, chama Bia. Bia, levanta pra mim quanto que já vendeu esse final de semana. Tá faltando tanto com a meta, hein? Se eu não tô olhando isso... Tá tudo errado, porque você fica, eu quero vender mais. Só que eu entendo que às vezes o seu vender mais tá tão longe do que você precisa, você fala assim, nossa, mas coloca uma meta realista. Então assim, eu quero faturar milhões. Eu já errei muito nisso, tá? Também, tô falando isso de causa própria. Nossa, a gente quer faturar milhões. Mas peraí, qual que é o primeiro caminho? Qual que é a primeira meta realizável? De acordo com o que a gente tem de estrutura, de investimento, estrutura física, como que eu consigo fazer com o que eu já tenho hoje? Se eu der meu melhor, que vai ser a primeira meta. Depois eu vou criando um caminho para chegar no primeiro milhão no mês, mas se eu não tô conseguindo bater esse, eu tô pensando, não vai chegar nem no primeiro, e não é a primeira meta. Sim. Então essa clareza de quanto que eu preciso, o fluxo de caixa é isso, é também você projetar quanto você vai vender, quanto você vai gastar, saber se aquilo dá lucro ou não, e aí você projeta as suas finanças, entendeu? Fluxo de caixa. Nisso tudo que a gente está conversando até agora, principalmente pensando na empreendedora, na mulher, você não acha que tudo isso é muita coisa para ela? Acho. Porque se a gente pega, teve também um dos nossos episódios, eu trouxe exatamente esse levantamento, foi até um episódio com a Tayla, eu trouxe exatamente esse levantamento de que nós temos no Brasil 40% mais ou menos de mulheres empreendedoras que faturam em torno de R$2.800. Não é nada. R$2.800 não é? Exatamente. Aí, se você for colocar, elas são mães, que a gente foi falar sobre a sobrecarga da mulher. Elas estão sobrecarregadas, porque elas são mães, elas têm esposas, elas ainda têm que chegar em casa, têm que cuidar do lar, e ainda tem um negócio próprio que ela ainda tem que cozinhar, atender, não vai. Passar no caixa, ela tem que fazer tudo. Como que essa mulher dá conta disso tudo? Para fazer o negócio dela ainda prosperar. Mas vamos lá. A gente tem empresários, a gente tem autônomos. Meu pai era um autônomo. Meu pai trabalhava, a renda dele ali, meu pai já faleceu, mas ele fazia Detran
lembro como é que chama quando a pessoa, antigamente tinha muita essa profissão. Aquela ficha lá do Detran. Não, é que... Despachante. Meu pai era despachante. Meu pai era um autônomo. Ele fazia a renda, ele pagava as contas do mês. Ele não era um empreendedor, ele não tinha funcionário, ele não tinha visão de ter um escritório de despachante. Até semana que ele chegou com a ex-mulher dele. Então, era ele e a ex-mulher dele. Mas assim, não tinha uma visão de empreendedorismo. Então, era um autônomo. Como um autônomo, você tem que ter uma noção quando você consegue chegar pra sua hora, é o que você faz. Ok. Então, a mulher que é mãe, ela tem algumas horas de trabalho. E aquelas horas, ela tem que calcular. Essas horas eu consigo fazer tanto, e aquilo ali, ela não vai passar daquilo ali, entendeu? E aquilo ali, ela tem que aceitar o seguinte, é uma escolha dela, Jefferson. Ou ela aceita que ela vai ter que correr um pouco de risco, que a gente não quer correr risco e quer ganhar dinheiro. Correr um risco de chamar uma faxineira pra casa, pra poder aliviar a casa. Aí depois ela chama uma ajudante pra poder fazer a produção das marmitas. Vamos trabalhar com marmita. Produção das marmitas. E aí ela consegue o quê? Vender enquanto a pessoa tá produzindo. Por quê? Produção, qualquer um faz. A venda, conversar com o cliente é um pouco mais difícil. Então, assim, não é que é mais difícil, mas exige da dona uma postura, uma conversa. Ninguém vende melhor o seu produto que você mesmo. Sim. Então, assim, ela pode o quê? Trocar as funções que ela tá fazendo. Aí ela começa a chamar pessoas de fora, pagando hora, e vai trocando algumas funções. Babá, creche, tudo você tá trocando. As suas, né? E ela vai administrando aquilo que Deus deu pra ela. Igual Deus deu na Bíblia. A gente tem um talento para dois, outro 5. Aquele talento que Deus deu pra ela, que é uma mulher, que é multi. Eu também sou uma pessoa multi. Só que a conta que eu faço sempre é quanto que minha hora custa. Sempre eu faço isso, essa conta. Então, para essa mulher que está sobrecarregada, ela tem que entender. Ela não vai dar conta de fazer tudo isso. Eu não dou. Ninguém dá. Sim. Então, assim, o que eu posso fazer com as horas que eu tenho? Eu divido minha agenda. Então, minha agenda hoje funciona assim. Eu sou mãe também. Mas você tem funcionário, você tem condições de ter um monte de gente. Mas se eu não tivesse, eu teria feito a mesma coisa com proporções diferentes. De manhã, posso delegar a criação dos meus filhos, das minhas filhas? Não. Isso não tem preço. Não tem como. Então, a criação das minhas filhas sou eu. Então, de manhã eu levo balé, natação, brinco, até meio-dia do almoço. Momento de mesa de manhã, momento de mesa no almoço, momento de mesa de janta, tudo em momento de mesa é comigo. Porque é ali que eu tô educando, passando os princípios para elas. Eu tenho de 2 às 20, alguns dias, que meu marido vai buscar Bela de segunda e terça, antes de mim, e o restante do dia eu não tenho. Eu tenho só de 2 às 6. Eu tenho 4 horas. O que eu posso fazer com 4 horas que vai me render mais? Aí eu começo a delegar. Então, assim, aí delega uma edição de vídeo, delega um negócio no Instagram, aí delega professores, você vai criando estratégia. Então as alunas também, essas pessoas que empreendem em qualquer ramo, tem que pensar isso, porque eu pensei, quanto que é minha hora? Poderia, mas eu não vou fazer. Eu vou pagar o preço de ou investir, às vezes, sem ter certeza que você vai ter esse retorno. Por exemplo, quando eu contratei minha primeira funcionária, eu não tinha dinheiro pra pagar. Mas eu pensei o seguinte, com o mês que ela tá aqui, eu vou vender mais, e se eu vendesse tanto mais, já pago o salário dela. Eu paguei o preço de correr esse risco. Tem gente que não quer pagar esse preço. Eu não tenho dinheiro pra pagar a pessoa. É muito medo, Jefferson. Muito medo. Muito medo. Então, assim, pra você empreender, você tem que deixar o medo de lado, ou você vai com medo mesmo, entendeu? Nem é deixar de lado, é ir com ele. Você entender que é o seguinte, as suas horas não vão multiplicar. Eu tenho as mesmas horas que a Clara tem, todo mundo tem, que as mulheres todas têm. E eu tenho 2 filhas, tenho um esposo, tenho um lar, tenho funcionários pra delegar de 2 empresas lá de casa, funcionário lá de casa. Então, assim, eu tenho que o quê? Administrar bem essas pessoas. Administrar bem o que Deus já me deu. Você entende? Então, não é porque eu entendo a sobrecarga, mas é porque a pessoa não sabe usar bem as horas. Sim. E você meio que colocou uma diferenciação entre a autônoma e a que já é empresária. A empresária que já teria um funcionário, pelo menos. A que é empresária, ela já tem pelo menos ela já delega, né? Porque ela empreender é você resolver problemas, acima de tudo, e você maximizar essas soluções. Sim. Então, assim, a autônoma, ela tem um limite. Porque as horas, a gente tem de horas, não tem mais horas. Então, se ela quer empreender, ela tem que pensar o seguinte, qual o problema que eu vou resolver? Quem que eu posso chamar para mim? Talvez não vai ter condições de pagar alguém, chama uma sócia.
Aí o que elas fazem? Elas pegam sócia que faz a mesma coisa que elas, não adianta nada. 2 que faz bolo. Cadê a sócia que vai vender que não quer nem saber de bolo? Se você não consegue ainda pagar alguém, chama alguém. E a pessoa. E aí você vai crescendo, daqui a pouco você compra a parte da pessoa e vai, entendeu? Não precisa. Não é pro resto da vida. Mas você pode criar estratégias a curto prazo que vão te ajudar a ter mais clareza. E eu entendo assim, por exemplo, lá em casa, eu vou sair daqui, vou pro supermercado fazer compra. Eu poderia delegar isso, poderia, mas eu sinto prazer em cuidar. Ir lá pensar o que a Celina vai comer, o que a Bela vai comer. Então é coisa que eu escolho. Hoje eu posso escolher. Só que também tem uma coisa. Bruna, mas do nada a pessoa consegue chegar lá? Vai chegar nesse nível que você tá hoje? Do nada não. Eu tô falando desde os 9 anos eu faço isso. Mas ela tem que começar. Sim. Então assim, eu paguei o preço, Jefferson. Eu já fiquei anos sem dormir. Eu dormia 4 horas porque eu trabalhava. 6 da manhã até 2 no serviço, depois de 2 eu ia para outro, aí depois de outro, antes de ter a Bruela, que é a primeira empresa, até os 20 ali. Aí eu ia para outro, quando eu trabalhava também, que meu salário não era suficiente, eu trabalhava de noite, fazia bico de evento, eu fazia panfletagem na rua, eu complementava minha renda. Então, eu paguei o preço. Talvez hoje a pessoa fale, mas as pessoas não pagam preço também. Então, assim, talvez hoje você não tem o que fazer, então vai estudar de noite, madrugada, dorme menos. Hoje eu durmo mais, porque eu posso dormir mais, entendeu? Mas se eu não pudesse, eu não dormiria. Nem tanto assim, tem 2 meninas. Não dorme nessa noite, a Celina acordou de madrugada. E é assim, de 2 em 2. Aí quando eu e meu marido. E outra, não tem babá. Aí a gente convive no meio, né? E as mãezinhas ficam assim, Bruna, você não dá pra entender, você não tem babá. Como que você faz? Aí eu explico, minha mãe me ajuda, tem que de apoio. Segunda e terça, minha mãe me ajuda, mas outros dias ela não me ajuda. Por isso que segunda e terça eu trabalho até um pouco mais tarde, que é 8, 10 horas da noite. Minha mãe, eu sei que tá com minha mãe, tá comigo. A criação que eu tive foi da minha mãe. Então eu já fico mais segura. Se não tivesse minha mãe, eu teria mudado a minha rota, talvez. Aí eu trabalhei só de 2 a 6 meses, eu não teria essa, até mais tarde, segunda e terça. Quarta e quinta, o Leandro e o Leandro revisamos. Às vezes, quando eu preciso de alguma coisa de tarde ou não, meu marido me ajuda muito. Tem isso também, a gente tem uma boa comunicação. E a mulher que trabalha em casa, olha a Celina pra mim de tarde, quarta e quinta, só quarta e quinta, pra eu poder trabalhar, de 2 a 6. Aí eu chego 6, então, não é babá, entre aspas, mas ela me ajuda ali com as quarta e quinta só. Final de semana a gente nunca teve babá, à noite nunca tivemos babá. A gente acorda todas as noites. A Celina tá com 10 meses agora. Nesses 10 meses, eu acho que a gente dormiu 2 noites só, direto. A gente acorda, eu e o Leandro. Essa noite eu acordei, tava um cadinho, uma outra me chama. E aí, se não podia sentar, bem. Mas eu escolhi ser mãe, entendeu? Não tô que a pessoa tem babado, escolheu ser mãe. Mas eu escolhi ter uma forma de criar minhas filhas diferente, sabe? De estar com elas, eu amo estar mais perto. Às vezes eu acordo de madrugada, tem uma babá, esse dia que eu tô, nossa, a amiguinha da Bela. Todos os lugares que eu vou, geralmente é um monte de babá e eu. Aí as babás falam, nossa, Bruna, você. Eu falo pra todo mundo que não tem igual você. Ainda mais no meio que a gente tá, né? Porque se você tem muita condição financeira, então assim, tem condição, automaticamente coloca babá. Sim. Mas não, a amiguinha da Bela, ela chama eu de madrugada, a babá. Eu falei, você dorme lá, ela durmo de segunda a sexta, eu durmo lá. Eu falei, nossa, ela não chama a mãe? Não, ela chama a babá. Aí eu falo, nossa, porque pra mim a coisa mais gostosa é a Bela. Mamãe, tipo assim, me chamar, entendeu? Então eu escolhi isso, mas eu não tô falando que tá errado, viu, gente? Eu acho que cada um tem seu preço, entendeu? Você tem que estar disposto a pagar. Mas até minha médica falou comigo assim, Bruna, sua saúde mental, você vai ter que colocar uma babá de noite. Eu vou pensar, mas assim, eu ainda não tive coragem, não. No terceiro, quem sabe? Na terceira. Tem mais por aí? Não sei. Se Leandro escutar esse podcast, você tá doida. O tempo tá voando, né? Nós estamos com 1 hora. Gente, só a gente fala bem, né? Mas vocês estão gostando? Gente, comenta aqui embaixo, tá gostando, tá fazendo sentido. Se ficou alguma coisa pra vocês aí, comenta pra gente saber, né? Verdade. E novamente, @escola Vize, VIZE. Se você não trabalha na gastronomia, mas conhece alguma amiga que é confeiteira, doceira, restaurante, de pizzaria, manda. Vai lá, segue e manda. Fala essas vendas aí eu quero comissão. Lógico. Vou fazer uma parceria. Aí vocês vão ver lá, eu dou um desconto pra vocês. Porque eu vou os dois lá. É isso, eu ganho comissão, hein, gente? Me ajuda aí, hein? Afiliado. Estou sentindo. Bom, mas aqui, pensando, porque assim, na minha cabeça, essa empresária, vamos colocar que ela também tem os funcionários dela. Tá. Administrar tudo isso, principalmente pensando dentro de um restaurante, delivery, a comida que sai para a mesa do cliente, e o caixa, e se a comida está sendo bem armazenada, tudo
tudo isso é uma loucura. Eu sou empresário, mas eu tinha loja física, né? Eu tinha loja de vasilha, papelaria, esse negócio, já dá um trabalhão. Imagina, estoque gigante. Já dá um trabalhão. E aí, quando eu olho, às vezes eu vou no restaurante, eu fico viajando. Teve um dia que eu e a Tayla fomos num restaurante, num japonês, Bendito Japa, que chama. E nós ficamos perto da onde que o pessoal tava entregando as vasilhas que tiravam da mesa. E aí eu ficava olhando a comida saindo, eu tô assim, meu Deus, que trabalheiro isso aqui. Porque é um pedido que tá chegando, a cozinha tem que dar conta para não atender a pessoa a que chegou depois, na frente da que chegou antes, e aquela loucura toda. Como que essa mulher, porque assim, é muito diferente, eu vejo isso de perto, é muito diferente uma mulher empresária e um homem empresário. Concordo. Essa mulher dá conta disso tudo, mesmo que esse tanto de funcionário. É um rolê, assim, gigantesco. Gestão de pessoas, cultura, time. Então, assim, você tem que ter processo. Qual que é o processo de caixa? Abertura, fechamento de caixa. A mulher, ela tem a dona desse negócio, ela tem uns indicadores para ela acompanhar. Quais? Eu tenho uma mentorada que ela tem restaurante, ela tem 3 operações de restaurante. Até mandei oi pra ela, eu disse, amor, cadê você hoje? Porque eu sempre tô falando com elas, né? Ela tem uma operação de 3 restaurantes. É da família, mas ela que administra. E aí eu tô construindo um painel que é ela que tem que olhar, de indicadores. O restante, na cozinha, quem toma conta é a chefe reporta pra ela. No salão tem o gerente, a gerente que reporta pra ela. Então não é o dono, a dona que fica ali. Obviamente, se a dona estiver ali, você acha que depende. Se ela tiver uma boa cultura com os colaboradores, eles vão fazer o que tem que ser feito, entende? Então, tem uma cultura antes para os colaboradores renderem, serem produtivos, entregar o que ela está pedindo. Ela tem que saber o que ela está querendo. Porque se ela não sabe, ela tem que ter processo, ela tem que organizar o pensamento de como que ela faria aquilo ali. Mas quer dizer que todas elas vão trabalhar igual você trabalha, Bruno, de 2 às 6? Talvez não. Então, talvez algumas vão trabalhar o dia inteiro, entendeu? Tá tudo bem. Só que ela tem que estar vendo o resultado, ela tem que fazer o cálculo. Por exemplo, se eu trabalhasse hoje, Jefferson, o dia inteiro, segunda a sexta, eu ganharia mais? Com certeza. Com certeza. Eu acredito sim que tudo multiplica. Eu abri mão de uma parte para entender o seguinte: ao longo prazo, eu prefiro estar com as minhas, ter curtido as minhas filhas. Eu sei que no longo prazo que vai me dar mais prazer do que o dinheiro que eu ganho nessa empresa hoje. Porque o básico eu já consigo sustentar para elas, independente da hora que eu trabalho, porque já desde lá de trás. Então já tem uma renda, já tem tudo, independente do meu trabalho. Então, eu fiz uma escolha. Mas quer dizer que você fala, Bruno, mas eu tenho conta pra pagar, ela vai poder escolher igual eu? Talvez não. Talvez ela, por enquanto, ela teria que ficar 1 ano trabalhando, abrindo e fechando esse restaurante, colocando o processo, acompanhando os indicadores. Daqui a pouco, só que ela vai ter uma visão que daqui a pouco ela consegue parar. Talvez ela não pare agora. Sim. Mas ela já vai ter um projeto pra parar ou pra diminuir. Porque eu entendo que a mulher, ainda mais as mães, delegar a educação de filho não é assim. Como é que você delega o seu marido? Não tem como, entendeu? Você tá ali pensando no seu marido, pensando na casa. Não é assim. Eu mudei muito. Eu era uma pessoa só do trabalho. Até eu me conheço de muitos anos, de adolescente. Eu só trabalhava. Só que eu nunca fui completa como eu sou hoje. Tipo assim, de falar, meu Deus. Eu lembro que tava no Bucu do domingo, e aí o pastor falou lá, apresentou a Pietra e tal. Eu lembro chorando, né? Ele disse, olha essas meninas. Uma bênção, só com a Celina colocava ela na minha mão. A bênção que é isso, como é bom viver isso, não tem preço isso daqui, entendeu? Então, assim, a gente tem essa consciência, sabe? Então, assim, é um presente que Deus nos deu. Ele nos confiou. A mesma coisa que ele confiou às empresas. Mas ele nos confiou uma vida. Então, se ele nos confiou uma vida, eu tenho que gerir bem essa vida. E não é fácil, gente. Tem hora que você tá estressada, tem hora que você quer chorar. Então, tem dia que eu falo... Essa madrugada foi uma que eu falei assim, Senhor, se você quer que eu tenha o terceiro, você tem que falar muito comigo, entendeu? Porque eu tô querendo dormir. A Celina tem 2 horas que ela não dorme. 1h30 que eu tava... 1h e pouquinho, eu tava no quarto. Aí chamei o Leandro. Bom, me socorre aqui. E chorando. Então, assim, tem hora que você fica cansado, né? Que, maravilha, cuidar, tá ali de noite, sacudindo. Tem os perrengues. Demais. Mas vale a pena. É escolha. Então, a mesma coisa da empresa. Ela pode escolher trabalhar muito por um período e colher aqueles frutos pra poder ter uma tranquilidade de vida. Porque talvez ela não tenha essa tranquilidade de vida. Porque eu vou trabalhar só 4 horas da manhã, você vai passar fome. Não dá. Então, assim, tem a ordem. Mas ela também tem que entender o seguinte: vamos criar um projeto pra você
vê a longo prazo que isso tem solução. Se você não tem um projeto, eu já trabalhei sem projeto, é muito triste, que você fica assim, vai, não vai. Não, tem que ter clareza do projeto. Sabe, por exemplo, na indústria que a gente tinha, eu tinha um projeto, não aconteceu, tinha decisão, as pessoas não tomam decisão, Jefferson. Então, assim, principalmente de fechar. Muito difícil de fechar. Fechar vai assim, só se quebrar, vocês não querem fechar algo. Porque ninguém quer encerrar ciclos. Mas a decisão ela faz parte. Igual eu acabei de passar por reestruturação de empresa. Decisões, sofrer. A gente é até doente quando vai tomar muitas decisões. Parece que o corpo sente, você não quer tomar. É muito desconfortável tomar decisões para as empresas. Para a vida pessoal, para a educação, é tudo desconfortável. Mas você tem que tomar decisões o dia inteiro. De como fazer com a Bela, de como educar a Bela, estudar para educar as crianças, estudar para trazer um negócio novo para as empresas. Tá aqui conversando, pensando como que eu posso ajudar pessoas que estão sem nenhuma como é que fala? Nenhum pensando nada de lucro com isso. É assim, é uma forma de colaborar com a sociedade, porque isso a gente sabe que lá na frente é retorno, não é retorno financeiro, mas retorno de sentido de vida. Deus me confiou, tem que passar essa história para as pessoas. E na verdade, uma pessoa que está assistindo ele agora, pode ser que você nunca viu sua cliente nem nada, mas uma coisa que você falou aqui mudou o pensamento dela lá, que ela já começa a aplicar. Isso aqui, principalmente igual agora, a gente está falando sobre gestão. O quanto é importante, principalmente, aprender a liderar pessoas, né? Porque se você deixar o funcionário a Deus dará, ele não vai fazer nada. Não. E aqui, essa questão de você achar que as pessoas fazem, hoje eu fiz conteúdo, falei sobre isso também. Às vezes você contrata pessoas que são boas, mas se você não entende o que você quer da pessoa, ela pode ter sido boa pro outro, mas pra você, do jeito que você gosta, não vai ser boa. Então a expectativa é desalinhada. E se você não sabe o que você tá esperando, e a pessoa não tem clareza do que ela tem que te entregar, nunca vai chegar no consenso. Direto, chegar, Bruna, meus funcionários são contato de gente ruim. Você que é ruim. Porque você que tá... Primeiro, você vai deixando pessoas lá no seu time, então tá com você o problema. Se é ruim, já corta. Mas essa questão de liderar não é fácil, porque são pessoas. A gente tem que digitar o jeito de falar com você é um jeito, o jeito de falar com o outro tem que ser outro. A gente tá falando de pessoas. Isso. E liderar é entender de pessoas. As pessoas não entendem de pessoas. Então, assim, eu estudo sobre isso. Como que eu vou entender mais minhas colaboradoras? Como que eu posso ser mais flexível? Eu já fui muito rígida em decisões com colaboradores. A maturidade me trouxe uma flexibilidade. Então, assim, tem colaboradores que falam assim, nossa, vale a pena. A pessoa entrega de um outro jeito. Ela tem um jeito que ela entrega ali. Como é que eu posso fazer para ela ser feliz aqui nessa empresa? Sim. Pensando naquela pessoa única. E aí, quando você vai crescendo, as pessoas chave, você faz isso. As que são chave vão fazer todos de baixo. E aí elas vão repassando a sua cultura. Só que liderar é entender de pessoas. E é difícil. Você entender que E outra coisa, tem dia que você tá de bom humor, você tá de mau humor. Então as pessoas ainda variam, entendeu? Do dia pra noite. Às vezes eu tô ótimo, eu tô mau humor danado, entendeu? Sim. Então, assim, como que você lida com isso numa empresa? Como que você lida com as pessoas? E as pessoas são a chave do sucesso. Sim. Você puxar boas pessoas pro seu lado é a chave do sucesso. Caminhando por final, como eu falei, nós estamos com 1h10 de conversa. Se deixar que nós vamos até amanhã, que eu já tô assim, outras perguntas que eu tô assim, gente, não, isso aqui agora vai mudar muito pouco, deixa isso aqui pra depois. Gestão. Nós falamos de números, falamos que a pessoa precisa de gerir financeiramente, mas ela também tem uma gestão de pessoas e ela também tem a gestão do público dela. Dentro da Visa, acredito que você entregue tudo isso, né, para ela saber pensar no macro. Sempre no macro, tanto que a gente chama de visão 360. Eu entrego sempre a visão 360. Só que é difícil, porque o brasileiro não foi orientado a ser empresário, muito pelo contrário, a ser funcionário. Ele não aprende de gestão também, se ele não for buscar, nem na faculdade. Você vai fazer, vou fazer um curso de gestão. Você vai aprender números. Nossa, chato Você demais. não vai aprender a gerir pessoas da forma que precisa. Se você não sair da faculdade e colocar o negócio na prática, você não vai aprender, principalmente gestão de pessoas. É prática, porque todo dia é uma pessoa diferente, ou como você falou, hoje ela tá de TPM, amanhã não tá, o cara brigou com a mulher, e aí isso é uma loucura, cada dia a pessoa tá de um jeito e você também tá de um jeito. Sim, você também. Como organizar isso tudo e fazer o seu negócio crescer? Como? Podendo numa cabeça. Então, tudo começa numa meta. Crescer quanto? Quem são as pessoas-chave que eu vou contratar? Quem são as pessoas? O que essas pessoas precisam me entregar para me saber que eu estou no caminho?
E aí você vai colocando, você vai fazendo um projeto mesmo, tudo é um projeto. Tanto que a gente tem um sistema na empresa que eu tenho vários projetos. Por exemplo, o projeto do podcast que a gente tem lá na escola. Por que não foi pra frente? Porque eu não coloquei energia pra poder fazer aquele projeto rodar ainda. Porque não é só criar o projeto, tem que colocar energia no projeto. Exato. Então você tem escolhas. Eu tenho um monte de projetos pra meu negócio crescer. Qual daqueles que eu acredito que é o momento dele? Entende? Por exemplo, de um negócio gastronômico. Eu posso lançar mais produtos, eu posso investir mais em marketing, eu posso contratar mais pessoas, eu posso pegar uma influência, eu posso fazer várias coisas para o meu negócio crescer. Tudo isso é um projeto. Sim. Dentro de um grande projeto. Ok. Então, como é que eu organizo a minha mente? Eu tenho todos os projetos. E eu começo a desenhar e pensar qual desses projetos que vão fazer eu chegar mais rápido ou o preço que eu estou disposta a pagar para chegar lá. Como eu te falei, tem preço.